Liga tudo mesmo. Senão o pessoal fica com sono. Glória a Deus. Deus hoje colocou um assunto no meu coração que já há algum tempo eu não tinha falado muito sobre isso, mas queria começar com uma pergunta aqui para vocês. O que é mais importante? Ei, Borda, what is more important? O que é mais importante? Existem vários assuntos nas Escrituras, várias coisas que a Bíblia comunica conosco, mas existe algo que é o mais importante. E talvez você já esteja pensando em várias possibilidades, né? Vários assuntos que a Bíblia poderia considerar mais importante, o que, que a Bíblia mais fala. Mas nós precisamos começar a pensar da seguinte forma: quem é a pessoa mais importante das Escrituras? Tempo? Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês sabem da Bíblia. Gosto disso. Jesus, ele é a pessoa mais importante. Então, provavelmente, ou com certeza, aquilo que é mais importante saiu da boca do nosso mestre. Sim ou não? Sim. Então foi algo que Jesus disse, que se tornou a coisa mais importante. E Jesus, ele diz que ele sempre falava aquilo que ele ouvia quem falar? O Pai. Porque ele diz, eu e o Pai somos um. Eu só faço aquilo que eu vi meu Pai fazer, ou eu vejo, ou que meu Pai manda que eu faça. Eu só falo aquilo que meu Pai pede para eu falar, ou que ele fala. Ou seja, Jesus estava na terra para replicar e fazer exatamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é uma dica muito boa. Anota isso no teu coração, anota isso no qualquer canto que você tiver. Quando você duvidar do caráter de Deus, como assim, Glefson, duvidar do caráter de Deus? Imagina aquela situação desconfortável, aquela situação difícil, aquela situação inexplicável, que você muitas vezes tem a ideia de dizer, eu não sei o porquê que isso aconteceu, né? Não sei por que isso está acontecendo. Deus, por que isso está acontecendo? Será que Deus é mau? Será que Deus falhou? Não. Eu sempre olho para Jesus, porque Jesus ele é a métrica. Jesus ele é o modelo de Deus aqui na terra. Então, se eu não vi Jesus fazendo aquilo, é porque aquela não é a vontade do Pai. E por outro lado, se eu vi Jesus fazer isso, aquela é explicitamente a vontade de Deus sobre a minha vida. Portanto, eu posso encarar, né, qualquer situação da vida com base na personalidade e no comportamento de Jesus. Jesus curava? Sim ou não? Então a vontade de Deus é o quê? Cura. Jesus libertava as pessoas de situações de demônios, de situações de aprisionamento, sim ou não? Então essa é a vontade de Deus para mim. Tá vendo como é fácil eu entender a vontade de Deus? Jesus amava as pessoas, sim ou não? Sim. Então eu também devo replicar os ensinamentos e os comportamentos de Jesus. Porque Jesus não falou as coisas de boca para fora, esperando que o comportamento fosse replicado. Na verdade, esse comportamento, ele é demonstrado por Jesus e eu preciso seguir os seus passos. Quem ama aqui a Jesus? Amém. Pode afirmar isso. Eu amo a Jesus. Porém, existe um único fator que determina se nós amamos de verdade ou amamos só de assentimento mental. O que é um assentimento mental? Eu penso que é, mas não tenho convicção suficiente. Então, eu muitas vezes só venho para a igreja, continuo e todo mundo faz isso, eu estou fazendo também. Mas aquilo só vai ser verdade de verdade na minha vida quando eu acreditar. Quando eu tomar para mim, quando isso descer para o meu coração, senão vai ficar sempre só na minha mente. Certo? Então, para amarmos de fato e de verdade Jesus, nós precisamos de uma coisa. Jesus mesmo deu a dica, ele ensinou. Aquele que me ama, olha aí,
Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então não tenho como dizer eu te amo, Jesus. E eu não sou capaz de obedecer às palavras dele. Então essa é a primeira palavra para você lidar com ela hoje à noite. É a primeiro sermão, primeiro puxada de orelha. Será que eu amo de verdade a Jesus? Porque, queridos, chegar à igreja, amar as pessoas aqui na igreja, amar a Deus na adoração, levantando as minhas mãos no louvor. Nossa, existe todo um ambiente preparado para isso. Fica tão fácil. O pessoal tocando, as meninas cantando aí, ó. Fica muito fácil, porque a unção, ela está escorrendo, né? Então é muito fácil aqui eu amar Jesus. Mas e lá fora? E no dia a dia? Quando as propostas vêm? Igual aquela música de Thales Roberto, né? E todo dia vem as tentações. Bicho exagerado. Todo dia as propostas. E quando a proposta vem? Quando ela te convida, quando ela te chama para praticar aquilo que é mal, para praticar aquilo que não é verdadeiro, com quem eu fico? Com a palavra ou com as facilidades que aquilo me proporcionaria? Olha, faz isso que a gente se organiza aqui na empresa. Rolou uma comissãozinha, ó. Organize isso aí, assina aí. Não, assine, que a gente resolve. Eu vou usar exemplo aqui de Marina. Estou imaginando, viu, Marina? Não sei se é a realidade. Mas ela trabalha como engenheira. E imagino eu que ela botar a assinatura dela em alguma coisa. Estou supondo, não sei do completo, mas eu acho que é assim. Então ela bota a assinatura dela lá no projeto. E certo dia chega um chefe dela, direto, e diz: Marina, a gente está precisando que isso aqui seja resolvido rápido. Ninguém aqui na empresa pode fazer isso, mas talvez a gente consiga com a tua assinatura. Se tu assinar aqui esse projeto, aí a gente manda isso para tal lugar e lá vai rolar um orçamento e depois pode vir uma comissão boa para tu. O que é que tu acha? E imediatamente ela vai perceber: nossa, tem alguma coisa que não está bem. Esse projeto não passou para mim, para minha avaliação. Como é que eu vou assinar uma coisa que eu nem sei se aquilo está seguro, se passou pelas normas? E aquilo logo bate no coração dela. E aí a proposta vem. Eu vou fazer aquilo que a Bíblia me diz, eu vou seguir os princípios da legalidade, eu vou seguir os princípios da ética, eu vou ficar com a facilidade. É nessa hora que a nossa confissão de fé existe. No dia que eu chego aqui, recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, faço uma oração aqui, o pastor ora por mim, repito umas palavras bonitas, aí eu digo: pronto, salvo. Mas a nossa confissão de fé, de dizer que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, é uma coisa diária. Eu preciso permanecer fazendo com que a minha boca continue confessando: Jesus Cristo é sim o meu Senhor. E por causa disso eu nego isso. Amém? Ter um relacionamento com Jesus de obediência é uma coisa que vai além das meras coisas que eu faço no culto. É um compromisso, é uma aliança, sabe? Eu estou comprometido com a minha esposa em uma aliança, certo? Mas era muito fácil se eu só precisasse corresponder a isso na presença dela. Aí ela está aqui, ou a gente está em algum lugar, aí pronto, eu preciso ser fiel a ela. Eu preciso fazer as coisas mais parecidas com o jeito que ela gosta. Só na frente dela, é. E quando eu for lá fora, isso me dá uma legalidade para fazer o que não vai de acordo com a nossa aliança de casamento, sim ou não? Então a gente consegue entender isso a um nível de relacionamento humano, que eu preciso ser fiel e constante a ela independente de onde eu estiver. Eu deixo de ser marido dela se eu for para o meu trabalho? Eu deixo de ser marido dela se eu for dar uma volta na praia? Em lugar nenhum eu deixo de ser marido dela, porque é uma aliança, independente se ela está presente ou não, do lugar, é uma aliança que transcende. E a gente consegue entender isso a nível pessoal, mas nós não conseguimos perceber isso a nível
espiritual. Nós temos uma aliança poderosa com o Senhor. E eu não posso só obedecê-lo e praticar os seus mandamentos quando eu me sinto na presença dele. Não, a presença do Senhor é constante em nós. Ele veio habitar dentro de nós. Amém? Nós somos morada do Senhor Jesus. Isso também nos leva a raciocinar de outra forma. Eu posso me relacionar com a minha esposa, termos bons tempos juntos, conversar, ter refeições juntas, fazer coisas de um casal, só um domingo sim, outro não, numa quarta, um dia específico da semana. O resto dos dias não, cada um pode alugar um apartamento e cada um viver num apartamento diferente e só se encontrar um dia específico. Faz sentido isso? E porque muitas vezes nós encaramos um relacionamento com Jesus assim, sabe, de forma esporádica, sem comunicação, sem constância. Obviamente que ela faz as coisas dela, ela trabalha, ela vai, eu vou, a gente volta. E em certos pontos dos dias a gente sempre está se comunicando. Tem uma ligação que ela faz para mim que é sagrada. 1h da tarde, é certo. Eu posso esperar que ela vai me ligar 1h da tarde. Para quê? Para nada. Para falar de nada. Para perguntar se eu já almocei, para eu dizer que sim ou que não. E pronto, dizer que o dia está meio chato ou não está, ou aconteceu alguma coisa diferente. E é isso. Às vezes só para olhar para minha cara, ela liga de vídeo. Só para ficar olhando para minha cara, entende? Então, tipo, ela tem isso, né? Eu vou cultivar, pelo menos esse momento do dia. E a gente troca uma mensagem ou outra, de noite janta junto, enfim. Todo dia é um processo de construção nesse relacionamento. Te amo. E assim nós precisamos ser com o Senhor Jesus. Construir relacionamento com o Senhor. Dedicar tempo a Ele. Ter prioridade, ser específico. Ser constante. E essas duas coisas é hoje que nós vamos falar. Intensidade e constância. Muitas vezes nós conseguimos ser bons em um pilar, mas não conseguimos ser bons no outro pilar. Muitas vezes até somos constantes. Ok, sempre estou lá, mas a minha oração é fria, eu leio a Bíblia como quem está lendo um jornal, eu vou à igreja, nem me interessa de participar, saio rápido, parece que eu nem estou interessado. Sou constante, estou lá sempre, mas sem intensidade alguma. Por outro lado, tem gente que é incrivelmente intensa, uma vez perdida. Então, tem uma vez que a pessoa chega aqui, voa da voadora e vai ler a Bíblia, lê em um dia, lê desesperado, mas pronto, passa mais 6 meses sem dedicar atenção nenhuma ao Senhor. Nenhuma dessas combinações nos ajuda a crescer espiritualmente. E qual é a coisa mais importante que a Bíblia fala? Já rodei e não falei que era a coisa mais importante. Jesus, como sendo a pessoa mais importante, como sendo o dono do relacionamento, ele falou uma coisa. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias, seja ela digital, seja ela física, em Marcos no capítulo 12. Para quem não me conhece, eu sou o Gleferson, tá bom? Tudo está invertido hoje aqui. E aí, vamos encerrar agora. Marcos capítulo 12, segura aí que a gente tem ainda muitos pontos a tratar aqui e eu creio que você vai ser abençoado. Marcos capítulo 12, no verso 29 diz: Jesus respondeu-lhe. Respondeu a quê? Ponto. Antes da gente continuar. Respondeu a quê? Como assim? Do nada, Jesus respondeu. Era um questionamento do escriba dizendo: Jesus, para você, o que é a coisa mais importante? Qual é o mandamento mais importante, certo? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é, 2 pontos, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. E ele continua e diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém? Então Jesus falou
e ele foi enquadrado aqui pelo um escriba. Quando a gente fala escriba, a gente já tem uma tendência a querer dizer isso é um nojento, isso é um homem velho, um escriba. Não, gente, calma. O que era um escriba? O escriba era a pessoa responsável por pegar os documentos da lei e transferir e escrever para outro pergaminho, para outro rolo, certo? Então ele era essa pessoa cautelosíssima que ia escrever letra por letra. E eles tinham tanta responsabilidade com a palavra que quando eles erravam, eles não faziam rabisco, passavam corretivo, não. Eles eliminavam todo aquele pergaminho, independente do quanto já tivesse sido escrito nele, por causa do respeito e do temor à palavra do Senhor. Então, essas eram pessoas altamente diligentes com a palavra, respeitavam a palavra ao extremo. Então, para essa pessoa estar chegando para Jesus com esse questionamento, é você imaginar Jesus, de tudo aquilo que eu tanto escrevi, de tudo aquilo que eu já sei. Esses homens tinham o Antigo Testamento decorado. Ok? Se você começasse a dizer tal parte, eles iam dar continuidade ao que você estava falando. Eram pessoas extremamente habilitadas, mas mesmo assim, com tanto conhecimento da palavra, ainda tinha uma lacuna. O que é mais importante? Nós temos 613 ordenanças, mais os 10 mandamentos. O que é mais importante de todas essas coisas? E Jesus diz, olha, é o primeiro de todos os mandamentos, ouve, ó Israel. Nós costumamos nos focar aqui no versículo 30, que diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças. Costumamos muito focar nesse texto, ele é mais famoso. Mas eu gosto muito do começo da resposta, porque ouve Israel, o Senhor nosso Deus. Sabe, não adianta nós escutarmos toda a palavra vindo da boca de Deus sem o mínimo de zelo, sem o mínimo de cuidado, sem dar a importância devida. Ok, tá bem, amarás por todo o teu coração. Antes disso, há um convite, ei, para tudo. Presta atenção naquilo que vai ser dito. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Presta atenção nisso. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças. Israel, não existe nada mais importante do que a presença do Senhor. Não existe nada mais importante do que esse rei sentado no trono que está, governando as nossas vidas como nós cantamos agora há pouco. A minha vida, Ele governa. Israel, presta atenção nisso, esse é o Senhor, o teu Deus. Diante desse Deus, Israel, diante desse Deus, igreja, nada tem tanta relevância, até mesmo coisas que eu incrivelmente amo, a minha família, filhos, se você tem filhos, a sua igreja, o seu pastor, o seu trabalho, todas essas coisas são relevantes, são importantes, mas olha, presta atenção, uma coisa é mais importante do que todas as outras: o senhorio de Deus, o seu amor por esse Deus. E lá no texto de Deuteronômio, é a citação de Jesus aqui, Deuteronômio 6, versículo 5, eu acho, depois você pode confirmar, mas é por ali. Depois do texto, ele vem dizer, olha, como é que ele usa a palavra? Como se fosse, catucar não, como é que diz? Intucar, talvez? Colocar na mente, como? Inculcar, catucar, intucar, como é mesmo? Inculcar, traduz aí, José. Incultar, tá aí? Incultar, nordestino é inculcar, mas tem versões que é inculcar, é realmente esse sentido. Olha, coloca, inculta na mente dos teus filhos essa palavra, que Deus é o único Senhor e que ele deve amar o Senhor acima de todas as coisas, com todas as forças, entendimento, forças. Inculca isso nos teus filhos, nas próximas gerações. Fazem eles absorverem isso. Tem uma passagem do Antigo Testamento que eu gosto muito, é um salmo que diz, que é o Salmo 119, o capítulo maior da Bíblia.
E aquele capítulo só fala sobre a palavra. Então, se você quiser ler sobre a palavra de Deus, é lá que diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E lá tem um texto que diz que quando os professores, os mestres da lei estavam ensinando as crianças, tem um texto que diz que a tua palavra é como um mel. E diz que nesse momento, quando esses mestres iam ler essa parte que dizia que a tua palavra é como um mel, eles melavam, né, literalmente o dedo de mel e colocavam nos lábios das crianças, para eles perceberem quão bom é a palavra do Senhor. E esse primeiro texto é incuta, sei lá, na mente dos teus filhos essa verdade. O Senhor é o único Senhor. E essa palavra do Senhor, ela deve permanecer em nós, como a água que nós bebemos, como a comida que nós comemos. Nós falamos sobre tantas coisas. Falamos sobre prosperidade, falamos sobre cura, falamos sobre imensas coisas da parte do Senhor, muitas vezes e de repetidas formas. Mas nós muitas vezes nos esquecemos de falar sobre o amor do Senhor e de como devemos amá-lo. E isso deve superar todas as coisas. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, diz: portanto, olha, presta atenção, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de quem? De Deus. Caramba, isso é muito forte. O que eu fizer na minha vida tem que refletir de alguma forma a glória de Deus. Mas como assim? No objetivo central da minha vida deve estar a palavra, deve estar as coisas que Deus colocou no meu coração. E tudo deve convergir para um fim. Alcançar vidas, amar vidas, amando a Deus que me amou enviando seu filho para morrer em primeiro lugar. E tudo que eu fizer, os cursos que eu fizer, as coisas que eu estudar, as relações de amizade que eu tiver, a igreja que eu for, tudo que eu fizer, o meu trabalho, que tudo convirja para um único ponto: o amor ao Senhor e cumprir a vontade do Senhor com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Isso quer dizer o quê? Meu intelecto, os meus pensamentos, as minhas razões, os meus questionamentos. Onde estão os teus pensamentos? Onde estão os teus pensamentos? Muitas vezes nossos pensamentos estão perdidos nos problemas, em coisas que até são lícitas, mas não têm o valor do Senhor. Sabe, muitas vezes que nosso pensamento está tomado demais pela nossa carreira profissional. Nossos pensamentos estão tomados demais até pelo que eu faço na igreja. Mas muitas vezes esses pensamentos estão distantes do verdadeiro foco que eu deveria ter. O Senhor Deus, Jesus Cristo. Eu amo a Jesus. Jesus, que meus pensamentos, essa é a minha oração, que os meus pensamentos lembrem sempre de você, que os seus planos, as suas falas para mim, sejam as verdades que eu vou seguir. Nós estamos perdendo tempo demais com outras coisas e não lembramos o nosso verdadeiro alvo, o nosso verdadeiro projeto. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Sabe por quê? Tudo passa. Tudo passa. Mas a palavra do Senhor nunca vai passar. E na eternidade, quando eu me confrontar com Jesus, na verdade, quando ele se confrontar comigo, né? Jesus que vai chegar e pedir a prestação de contas. E talvez ele diga: ei, perdesse tempo demais. Tá bom, tu é meu filho, tu é amado, tu vai entrar para o descanso do teu Senhor, mas nisso aqui tu perdeu tempo. Olha o tanto de coisa que tu podia ter feito para o meu nome e perder esse tempo com outras coisas quaisquer. Qual é o teu chamado? Clécio, eu não sei o meu chamado. Eu sei o teu chamado. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Força. Força fala sobre energia. Aquilo que eu aplico. Força é intensidade, sabe?
Força é onde eu estou me gastando. Onde é que você está se gastando, cara? Olha como é que tá as tuas redes sociais. O Instagram tem uma ferramenta muito boa. É muito escondida ela. Você precisa entrar em várias configurações para achar. Mas lá diz o tempo médio. Tempo médio não, o tempo gasto por dia. Isso aquilo veio para mostrar pra gente que a gente tem tempo. O que a gente não tem é o quê? Prioridade. Eu já estou falando tudo isso, eu ainda faço uma pergunta a você. Quem aqui dedica um tempo extra ao Senhor? Quem tenta, pelo menos. Amém? Pronto, aí aqui está o equívoco. Aqui está o equívoco. Eu sei falar assim. Qual é o equívoco aqui? É que nós consideramos o tempo com o Senhor um tempo extra. E não um tempo essencial, obrigatório. O teu tempo no trabalho é extra, é tipo assim, eu vou quando eu quero, eu faço se eu quiser. Se tu não for, dá o quê? Em algum momento, olha, queria te agradecer aqui pela tua participação, mas chegou o tempo de você ir buscar novas oportunidades. E nós consideramos o tempo e a dedicação ao Senhor como um extra, cara. E nós devemos considerar isso como prioridade nas nossas vidas. Enquanto o tempo com o Senhor não for prioridade, eu também estou dizendo para o Senhor, Jesus, tu é um extra para mim. É para a gente ficar meditando, tá bom? Colossenses capítulo 3, versículo 23. Dá um tempinho para você abrir. Diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso é a combinação perfeita, é o match perfeito com o versículo anterior, porque tudo que façais para a glória de Deus. Muitas vezes, essa é boa, nós achamos que a nossa vida com o Senhor só começa aqui, ó. Quando eu pego um violão, que eu começo a cantar uma música, que alguém vem aqui, blá blá blá, toca, que alguém vem para um púlpito aqui e começa a pregar, que o irmão fica ali de pé com a roupa bonita, olha a cancha dele. Que o irmão fica ali de pé assim, olhando para mim, ele nem estava sabendo o que eu estou falando, mas amém, irmão, tá salvo. Nossa vida só começa quando eu começo aqui a fazer um serviço. Quando o louvor começa a adorar, que eu vou ali nas crianças, eu ajudo, que eu fico ali na mídia, que a minha vida espiritual só começa aí. E eu tenho essas atividades como atividades santas. E por isso que muitas vezes eu me perco buscando meu propósito na vida. Porque eu não me encaixo nessas coisas. Eu não sou pregador, eu não sou ministro, eu não sei nem, meu Deus, se eu cantar aqui, misericórdia. O pessoal bota uma ré e vai embora. Com dó. Só Deus. Grandes. Olha, não, a tua vida começa quando você acorda. Certo dia um homem chegou para Lutero, nosso reformador, graças a Deus pela vida dele. Certo dia um homem chegou para ele que quebrou várias rupturas, várias coisas da Igreja Católica, estava lembrando ali que os padres, os bispos, nas igrejas primitivas, depois, né, da Reforma Católica, os padres pregavam de costa, em latim. Ou seja, figuras extremamente superiores, que nem podia estar olhando de frente para as pessoas, em latim, porque não podia estar com a língua comum, uma língua qualquer do povo. Não. Olha que figura. Então, um homem, nessa altura, chega para Lutero e diz: Lutero, tu mudou muita coisa, mas eu ainda não me encaixei. O que é que eu posso fazer para agradar a Deus? E ele esperava alguma resposta de Lutero como: olha, cuide das viúvas, cuide dos órfãos, faça tal coisa na igreja, abandone tudo e vá buscar sei lá, ser um padre, alguma coisa nesse sentido. E Lutero pergunta para ele: o que é que você faz? E ele diz: eu sou um simples sapateiro. E aí Lutero olha para ele e diz:
Faça o melhor sapato que você souber fazer e cobre um preço justo por aquele sapato. E isso vai ser glória e honra ao Senhor. Porque tudo que você fizer, faça como para o Senhor, não servindo aos homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Cara, no teu trabalho, serve ao teu Senhor como serve ao teu patrão como servindo ao Senhor. Aqui na igreja, serve na igreja como que é realmente para o Senhor. Faz as coisas em dedicação ao Senhor. Dedica a tua vida exclusivamente ao Senhor. Isso se chama o quê? Consagração. A minha vida é tua. Faz dela o que você desejar. E enquanto eu vivo para te honrar. E Paulo diz, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas quem? Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ele tomou a posse, ele tomou o controle, ele ganhou o senhorio da minha vida. E a minha vida ele governa para dizer como ele quer. Amém? Salmos capítulo 24, por favor. Esse aqui é o maior desafio da vida cristã, tá? Que a gente vai encontrar nesse texto aqui. O texto diz, Salmos 24, no verso 3. O texto começa com uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Opa, escalada. Quem gosta de escalada? Ninguém. Ah. Ok. Foi uma benção. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a falsos deuses, nem jura por ídolos enganosos. O que é que o monte do Senhor representa aqui no texto? A presença do Senhor. Naquele tempo, a presença do Senhor era escassa. Não é abundante como é hoje, ao ponto de Deus vir habitar dentro de nós. A presença do Senhor, ela estava num monte, ela estava numa arca, ela estava num lugar específico que as pessoas iam ali buscá-la. Então a pergunta do salmista Davi. Quem é que subirá ao monte do Senhor? Vocês lembram do episódio de Moisés, que estava lá com o povo no deserto, e a montanha, o monte começa a entrar como se fosse uma erupção. Eles viam sair raios e relâmpagos daquele monte, uma visão tenebrosa e assustadora da presença do Senhor. Que quando a presença do Senhor naquele nível, naquele espectro, acessa a humanidade, nossa, é insuportável. Olha, quando o Senhor tenta falar, diz que a voz dele é como a voz de trovão. Ou como a voz de quê? De muitas águas. Porque é o Senhor, na sua magnitude, tentando se expressar conosco, nos nossos termos. Era possível? Não. E o pessoal ficou assustado. Aí disseram, Moisés, homem bom de Jesus, sobe tu. O que tu resolver lá, Moisés, está resolvido. Isso se chama o quê? Terceirização da presença do Senhor, de responsabilidade do Senhor, né? A gente chega, pastor, ora por mim, pastor. Que quando tu orar vai dar certo. Irmãzinha, glória, tu é uma bênção, irmã. Tô com essa situação, tô passando aqui por isso. Eu sei que tu é uma mulher de oração. Bota lá no teu caderninho, irmã. Glória. Deus é bom, irmão. Vai lá, ora lá. Ora. Vai. Acontece ou não acontece? Vai lá, Moisés. Sobe na montanha, porque é complicado lá. Ele recebe umas palavras. Diz que até os animais que estavam tocando na montanha não dava, eles não conseguiam continuar vivos por causa da potência daquela presença do Senhor manifesta. Sério, Moisés, vai lá, resolve. Quando tu descer, olha, o que tu disser tá dito e a gente vai fazer assim. Por isso a pergunta do salmista, sabe? Quem é que vai dominar no peito? Quem é que vai segurar a onda? Quem é que vai levar a tocha? Quem é que vai assumir a responsabilidade?
Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem é que vai dizer, Senhor, quero ter comunhão com você? Quero permanecer na tua presença. Quem é que vai fazer isso? E a pergunta definitiva nem era essa, porque ele já tinha visto homens de Deus subir e descer do monte. A pergunta que ele fez foi: quem permanecerá nesse lugar? Sabe, o problema da subida já foi resolvido, porque Cristo fez a descida. E não mais com voz de trovão, ou voz de muitas águas, ou uma presença que era impossível aguentar. Não, ele veio como um homem. Conseguiu abrir espaço em nossas vidas, ao ponto de nós conseguirmos ouvi-lo. Ver os comportamentos de Deus replicados nele. Que bênção. Nossa, que avanço da parte do Senhor sobre nós. E agora? O monte já veio para nós. O monte veio e habitou no nosso coração. A presença do Senhor está conosco. Mas quem é que vai permanecer nesse lugar? E esse é o grande desafio. Quem é constante? Quem é responsável o suficiente para permanecer na presença do Senhor? O desafio do amor é esse, gente. Do amor para com o Senhor. Permanecer com intensidade e constância. Amém? Essas coisas, elas vêm hoje para nos provocar mesmo. Sabe? Não tem aleluia, não tem glória a Deus. Tem umas risadas porque eu ainda faço umas piadazinhas para quebrar um pouquinho, né, o clima, para vocês não ficarem tão tensos. Porque o pessoal, eita, chega a dar uma... Mas é um assunto para a gente pensar mesmo. Como está o meu posicionamento com o Senhor? Quem tinha um posicionamento com o Senhor muito forte era um homem chamado Pedro. Depois de Jesus, nas histórias, era Pedro, era a pessoa mais que se destacava, né? Era Pedro que ia lá e tentava, que cortou a orelha do rapaz do soldado. Era Pedro que estava pescando. Era Pedro que dizia, não, Senhor, deixa comigo que a gente resolve. Era Pedro que dizia, Jesus, eu não te traio de jeito nenhum. Era Pedro que dizia, Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E depois, no mesmo momento, ia dizer, não, Jesus, deixa eu te conversar, tá vendo que tu não vai morrer? A gente tá aqui, te protege. A gente te ajuda, Jesus. Era Pedro que se destacava. Uma personalidade muito forte. E ele teve um teste muito grande na vida dele, em relação ao amor por Jesus. Se vocês abrirem comigo as vossas Bíblias, é o último texto que a gente está lendo. Quem já vai estar encerrando, tá bom? Para vocês já, né, ir acordando e se animando. Amém? Falta só esse. João 21, versículo 15. Diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas? Segunda vez tornou Jesus a dizer: Simão Pedro, filho de Jonas, tu amas-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta as minhas ovelhas? Qual é a diferença do versículo 15 para o versículo 16 na pergunta de Jesus? Tempo, valendo um abraço. Exato. Pedro, tu amas-me mais do que os outros? Essa é a primeira pergunta. Tu me ama mais do que os outros? Aí diz Jesus: tu sabe que eu te amo, não quero me comprometer. Por que Pedro está respondendo dessa forma? E não de forma vigorosa e animada, como sempre Pedro fez? Porque normalmente Pedro ia, a Bíblia diz, e Pedro se levantou ousadamente e disse: glória, aleluia. Eu te amo, Senhor. Com sotaque e com tudo aqui, eu sou da Assembleia de Deus, aleluia.
Ó, a irmã aqui, eu sei, né, irmã? Teu cara. Eu sim, eu te amo, Deus. Tu sabe mais do que todo mundo que eu te amo e eu amo mais do que todos. Se fosse em outras estações, Pedro iria dizer isso. Mas o que é que levou a esse contexto aqui? E a gente precisa entender. E a gente precisa voltar para onde? Para a mesa da ceia, a última ceia, João 13. Diz que Jesus se reúne com os seus apóstolos, futuros apóstolos, candidatos, e diz: Olha, um de vocês vai me trair. Pesado, né? A porcentagem ali estava bem alta. Aí, qual é Pedro na história? Pedro olha para João, que João era o mais próximo de Jesus. Então Pedro olha para João e diz: Ei, pergunta a ele aí, pergunta quem é. Qual era a confiança do homem? Era tipo, eu não sou e tu não é. Mas os outros aí, qualquer um pode ser. Não bota a mão no fogo por ninguém. Ele tem esse nível de confiança, sabe? E a resposta de Jesus em relação, quando Jesus diz que vai se entregar, e Pedro diz: Não, Jesus, eu vou, se tu morrer, eu vou para a morte contigo, eu morro junto. E Jesus diz: Pedro, tem calma. Tem calma, Pedro. Hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes. Não vai demorar muito não. Hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes. E ele fica inconformado com isso. Mas de fato aconteceu. Pedro não foi o traidor foi Judas. Mas Pedro negou sim ao Jesus. Por medo, ele achava que podia ser preso também, morrer também. Bateu o susto mesmo, bateu o medo e o homem deu para trás e negou Jesus 3 vezes. E agora, quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que o anjo aparece e diz: Olha, vai avisar aos discípulos, né, que Jesus ressuscitou e que eles se reúnam. E a Bíblia diz especificamente: diz aos discípulos e a Pedro que se juntem. Por que estava dizendo e a Pedro? A Bíblia vai dizer, cara, que Pedro voltou a pescar. Ele já tinha abandonado a profissão da pesca para estar pescando vidas com Jesus. Mas depois disso, ele passou a se achar indigno, sabe? Nossa, não sou mais digno de compartilhar da mesa com Jesus. Quem sou eu? Olha, neguei Jesus, nem sou merecedor de nada mais. E a Bíblia diz: olha, chama ele que quero conversar com ele. E aí a gente chega a esse ponto aqui. Jesus ressurreto e passando um tempo com os discípulos. Pergunta de curiosidade: quanto tempo Jesus passou com os seus discípulos depois de ser ressurreto? Valendo um abraço. 40 dias. Pregando ainda e ensinando coisas antes de ascender aos céus. E num desses dias é essa conversa aqui que rola. E ele começa: Ô Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, tu amas-me mais do que todos os que estão aqui? E aí ele lembrou: cara, na mesa eu era o bonzão. Eu amava mais que todo mundo. Eu nunca trairia, eu nunca negaria. Mas agora eu já não sei. Confiança já totalmente abalada, né? E a resposta dele foi: Jesus, primeiramente, tu sabes. Quero já dizer isso, tu sabes. Porque antes eu achava que eu sabia, mas eu já entendi que eu não sei de nada. Primeiro, tu sabe do meu coração, tu sabes que eu te amo. E a segunda pergunta, Jesus diz: então vamos fazer o seguinte, não vou comparar com todo mundo não. Tu pelo menos me ama. E ele diz novamente: Senhor, tu sabes que te amo. E no versículo 17, pela terceira vez, diz: Simão, filho de Jonas, tu amas-me? E aí repete: e ele entristeceu-lhe por ter lhe dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. O que é que a gente tem de igual nas três perguntas? O que a gente tem de igual nas três é a resposta de Jesus no final: Apacenta as minhas ovelhas. Só que da segunda pergunta para a terceira, qual é a diferença aqui no português? Nenhuma. Amas-me. Tu me amas? E ele pergunta isso 2 vezes. Parece redundante, não é? Só que aí tem uma coisa. A gente precisa observar esse texto aqui no grego, da linguagem original que ele foi escrito.
nós temos 4 palavras para o grego, para amor. É ágape, filéu, eros e strong. São essas 4 palavras que expressam amor, cada uma com seu significado. O eros é o amor humano, de atração física, é daí que vem o termo erótico, certo? Nós temos a palavra filéu, que é um amor de irmandade, sabe, de fraternidade, mais pro lado familiar. Nós temos o amor ágape, que ficou conhecido como o amor do tipo de Deus. É um amor incondicional, que não leva em consideração as coisas que sofre, mas só ama. E o amor strong é tipo um amor de companheirismo, de parceria, como uma amizade muito forte. Posso estar equivocado aqui 100% em alguma coisa, mas é basicamente isso. E nós temos um jogo de palavras aqui. A gente vai ler o texto novamente com esse jogo de palavras. Amém? No primeira pergunta aqui, João Vitinho, já estou encerrando, viu? Disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas. A primeira palavra amas-me aí. Tu amas-me. E a utilização da palavra foi ágape. Então ele estava perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas ágape, ou seja, tu me ama agapau, ou tu me ama de forma ágape, ou seja, do amor do tipo de Deus, e ainda mais do que todo mundo? E a resposta de Pedro foi, sim, Senhor, tu sabes que te amo, mas a palavra que ele usou não foi ágape. Pedro diz, eu te amo, filéu. Ou seja, tu sabes que eu te amo como um amigo. É um nível de amor inferior. Não é aquele amor, não é aquela Coca-Cola toda. É uma Pepsi. Devia estar puxando vocês aqui para, né? Tu sabes que eu te amo, mas eu só te amo filéu. Jesus diz, tá bem. Apacenta as minhas ovelhas? Dá certo. E ele volta a perguntar agora. Pedro, tu me amas ágape? Só, não precisa ser mais que todo mundo, mas tu me ama, pelo menos do amor do tipo de Deus. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Ainda dá. E a terceira pergunta, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, então, tu me amas, filéu? Pelo menos nesse nível é de verdade. E aí ele se entristeceu, o texto diz. Diz que Pedro se entristeceu por ter lhe dito a terceira vez, amas-me, filéu. E disse, Senhor, tu sabes de tudo. E tu sabes que eu te amo, é filéu. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E eu vou continuar o texto para a gente concluir. E ele diz, na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isso, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E disse isso, ei, segue-me. E agora eu quero que você pare para prestar atenção na conclusão desse texto aqui. Ele disse, Pedro, tu me amas ágape mais que todos? Pedro disse, eu te amo filéu. Pedro, tu me amas ágape? Eu te amo filéu. Pedro, tu me amas filéu? De verdade, filéu? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo, sabes todas as coisas, sabes que eu te amo filéu. Então Jesus responde as 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus fez? Começa perguntando aqui sobre amor. Tu me amas assim, nesse nível? E Pedro diz, eu te amo nesse nível. Jesus diz, tu me ama nesse nível, um pouquinho abaixo, ele diz, não, eu te amo nesse nível. E Jesus desce seu nível de amor para se identificar com Pedro. Mas sabe, Jesus não desceu até aqui em vão, porque ele vai continuar dizendo, olha Pedro, um dia, tu quando eras jovem, tu fazia o que tu queria, e para onde tu queria ir, mas quando tu fores velho, alguém vai te prender. Isso significava o jeito que ele ia morrer. Sabe, quando Pedro morre, assim como
todos os outros apóstolos, com exceção de João, todos tiveram mortes dolorosas e penosas. A maioria deles foi crucificado. Uns foram crucificados de pé, outros de cabeça para baixo, outros foram degolados, outros foram queimados. João morreu velho, mas ainda assim tentaram matar ele dentro de uma caldeira de óleo fervente, mas ele saiu de lá sem danos. Homens que dedicaram a sua vida por completo a Jesus, independente das circunstâncias, ao ponto de dizer, eu estou pronto para morrer por você. Qual foi a primeira ousadia de Pedro no jantar, na ceia? Eu morro por você, mas ele viu que não estava pronto. Então Jesus vem ao nível de Pedro e diz, olha, ok, me ama assim, e no futuro você vai me provar que você não me ama só filéu. E ele vai levar Pedro a amá-lo de igual para igual no amor ágape. E Pedro, quando foi morrer, ele diz, eu só tenho um pedido, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado na mesma posição do meu Senhor. Então, Pedro não se conformou com aquele nível de amor. E Jesus também não estava conformado com aquele nível de amor. Ele foi convidado a elevar o seu amor ao Senhor. Então, eu não sei como você está hoje, eu não sei como você se sente hoje em relação ao Senhor. Talvez você não ame Jesus mais do que a todos. Talvez você nem ame Ele do jeito que deveria ser. Mas, ei, começa amando ao Senhor, começa obedecendo às pequenas coisas. Começa com um nível de comprometimento maior a cada dia. E você vai chegar no ponto e na posição que você vai conseguir amar ao Senhor assim como Ele te ama. Porque Pedro não ficou naquele lugar. Em breve, Pedro já estava arriscando a sua vida. Pedro já estava pregando depois de receber o Espírito Santo. Ele nunca mais foi o mesmo. Porque um dia Jesus confiou nele e diz, eu te amo também. E apacenta as minhas ovelhas. Vem para cá, não fique se isolando não fique sozinho não. Volte para aquilo que eu te chamei para fazer. Então você está sendo convidado hoje. Ei, volta para o lugar que eu te chamei. Vamos andar juntos, vamos andar em comunhão. Vamos ter esse nosso tempo juntos. Dessa vez, não deixe se abalar. Dessa vez, permaneça firme. Eu estou contigo, eu quero te levar a posições mais elevadas. Alguns dias depois, gente, Pedro estava na cadeia, levando uma surra e dizendo, glória a Deus, porque eu posso sofrer por causa do meu Senhor. Não estou alegre por causa do sofrimento. Eu estou alegre porque esse sofrimento é em nome do Senhor. Amém? E eu quero que você feche comigo hoje em relação a isso. Eu amo ao Senhor, eu vou obedecê-lo. Amar ao Senhor de todo o seu coração, alma e entendimento e com todas as tuas forças. E um passo de cada vez, aumentando o nível de cada vez. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça e nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra que foi lançada hoje aqui sobre os nossos corações. Que essa palavra, Senhor, ela possa ganhar espaço. Que essa semente ela possa crescer e frutificar em nosso meio. E eu declaro em nome de Jesus, essa palavra não será roubada. Porque essa palavra não vai cair no meio das pedras, essa palavra não vai cair no meio dos espinhos ou à beira. Não, essa palavra caiu em terra fértil e ela vai frutificar em nome de Jesus. Eu declaro, diabo, você não vai roubar essa palavra, mas ela vai permanecer. Eu declaro um resto de noite abençoado para esses jovens. Eu declaro eles podendo ir para casa em paz, em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, pela sua presença em nosso meio. E nós reafirmamos que nós te amamos de todo o nosso coração, alma e entendimento e com todas as nossas forças. Amém. Glória a Deus.